Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo à nossa formação continuada na fé católica. Meu nome é Valdir e estaremos iniciando aqui a nossa aula 7 falando sobre os sacramentos de cura. Vamos então pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para que venha curar nossos corações. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti para que interceda junto ao Pai, para que envie seu Espírito Santo para que possa vir curar nossa alma, nosso coração e nos libertar de tudo aquilo que não pertence a Ti. Vem, Senhor Jesus, nesse momento, iluminar a nossa mente, nossos corações, para que possamos aprender o melhor de Ti. Obrigado, Senhor. Estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alô, você, estamos de volta aqui, ó. Nós vamos falar agora sobre os sacramentos de cura. Para você que está acompanhando as nossas aulas, nós falamos aí sobre os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, lembra? E nós dividimos os sacramentos em sacramentos da iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. E nos sacramentos de cura, nós vamos falar sobre a confissão, né? E falar sobre a unção dos enfermos. Mas só para lembrar vocês aí, o que é mesmo sacramento? Sacramento é o sinal visível de um Deus invisível. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar aqui, vamos olhar aqui o nosso próximo slide. Dando continuidade aqui sobre os sacramentos de cura, lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1421, ele fala o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse, na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, meus irmãos, continuando aqui, falando sobre a penitência, olha só essa imagem. Essa imagem aqui eu peguei lá no Instagram da Adriana Arides, nossa querida cantora católica. Então, eu estava procurando uma imagem, essa aqui foi muito boa, né? Aqui, o confessionário, e aqui o fiel fazendo a sua confissão. E olha aqui, ó, a simbologia das amarras, dos grilhões sendo arrebentados. Então, é isso que esse sacramento nos proporciona. Ele nos proporciona a liberdade, a nossa libertação, partir para uma vida nova. Eu li para vocês aqui, né, no Catecismo da Igreja Católica, número 1421. Aí eu pergunto para vocês, nós falamos penitência, mas como é que pode ser chamado esse sacramento? Vamos ver isso aí no próximo slide. Como se chama esse sacramento? Vamos lá? Esse sacramento ele pode ser chamado de sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Ou seja, o que é uma conversão? Você está indo num sentido, imagina que você está indo numa estrada, aí você para e decide voltar. Então você está fazendo uma conversão, ou seja, você está saindo daquele caminho do pecado e voltando novamente para a luz, voltando para o Senhor. Esse sacramento também pode ser chamado de confissão. Por que ele pode ser chamado de confissão? Porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. Num sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Só lembrando aí que quando alguém comete um crime, o que a pessoa faz quando ela é presa? Ela pode falar que não cometeu aquele crime ou fazer a sua confissão, ou seja, ela confessa que é criminosa. Nós, no caso, não confessamos que somos criminosos, mas nós confessamos, né, realizamos uma confissão daquilo que fazemos, nós confessamos os nossos pecados. E como é que esse sacramento também pode ser chamado? Ele também pode ser chamado de sacramento do perdão,
Porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Ou seja, não é o padre que está te perdoando. Ele é um ministro que está representando Deus, que está te concedendo a bênção e a absolvição. Tudo bem? Esse sacramento também pode ser conhecido como sacramento da penitência. Por quê? Chama-se sacramento da penitência porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Ou seja, a penitência, ela está relacionada, né? A gente sempre lembra o quê? Da pena, normalmente relacionada à cadeia, alguém que cometeu algum crime, e vai para onde? Vai para a penitenciária pagar sua pena. Então, o conceito é mais ou menos esse. Em uma outra aula eu vou explicar aí de onde é que saiu o termo penitenciária. Mas, quando falamos sobre penitência, é basicamente isso aí, pagar por uma coisa que você fez, né? Então, você paga a sua penitência por um pecado, né? Quando vamos lá ao confessionário, nos confessamos, e o padre sempre dá uma penitência. Às vezes pede para a gente fazer uma oração, ou passa uma leitura, ou então passa alguma coisa relacionada aos pecados que nós cometemos e nós pagamos a nossa pena, né? Podemos falar assim. E o outro jeito que esse sacramento é chamado, sacramento da reconciliação. Por que reconciliação? Porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Né? Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto a responder ao apelo do Senhor. Lá em Mateus 5, versículo 24, está escrito, né? Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Ou seja, todos esses nomes eles estão relacionados a sua volta a Cristo. A conversão, você está indo por um caminho errado, se arrepende e volta ao Senhor, você faz a sua conversão. Quando você reconhece o seu pecado, você confessa a Deus o seu pecado, você fala ao sacerdote pedindo e esperando a absolvição, porque o ministro naquele momento, ele é o próprio Jesus que está conversando contigo, e o ministro ordenado ele está ali para te conceder a absolvição. É o sacramento do perdão, porque a partir do momento que você confessa seus pecados, eles são perdoados pelo nosso Deus Salvador, Ele que mandou seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Redentor, né? Nós somos lavados pelo sangue que correu na cruz e somos perdoados. Com a penitência, né? Nós pagamos aqui as nossas dívidas, podemos dizer assim, e com a reconciliação, após a confissão, após nós falarmos ao padre, ao presbítero, os nossos pecados, nós somos abençoados e nos é concedida a absolvição, e depois de estarmos novamente puros, nós nos reconciliamos com Deus nosso Salvador, com Deus nosso Pai. Tudo bem? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Então, meu irmão, minha irmã, a gente está falando aqui de reconciliação, de perdão, de retorno, mas vem cá, estamos confessando o quê? Nós estamos confessando nossos pecados, não é isso? Eu não posso falar sobre reconciliação sem falar sobre pecado. Então, eu poderia fazer uma aula inteira sobre pecado, mas o objetivo aqui é falar sobre o sacramento da confissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a definição aqui do Catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó, o número 1850. Ele diz o seguinte: o pecado
é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Isso aí está lá no Salmo 51, versículo 6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. O pecado é, portanto, abre aspas, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Então, eu estou fazendo essa leitura aqui do Catecismo da Igreja Católica porque é uma definição, é a definição da Igreja. Eu não estou inventando nada, tudo bem? Então, essa é a definição da Igreja. Continuando então aqui, irmãos. E a gravidade do pecado? Qual é a gravidade do pecado? Você tem uma ideia? Tem um pecadão, pecadinho? Como é que você acha que é? Vamos lá. No Catecismo da Igreja Católica, ele é dividido em dois, né? A nossa tradição. São os pecados mortais e os pecados veniais. Olha aqui. Eu vou dar uma lida aqui no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1855. Ele diz o seguinte: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. E continuando, ele fala sobre o pecado venial, que ele diz o seguinte: o pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Então, o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o pecado mortal e sobre o pecado venial. Quando ele falaria em caridade, meus irmãos, entendam o seguinte: caridade, caritas, está relacionado ao amor, ou seja, o pecado mortal destrói o amor no coração do homem. Então, se ele destrói o amor no coração do homem, o que está faltando ao homem? Deus. Deus sai do coração do homem a partir do momento que ele comete um pecado mortal. E o pecado venial? É um pecado menor? Não, é pecado. Mas, com o pecado venial, ele permite, né, deixa subsistir a caridade, embora ofenda e fira. Ou seja, o pecado venial, ele vai ferindo o amor de Deus, vai, né, corroendo ali lentamente, mas o amor de Deus permanece em nós, ao contrário do pecado mortal. Ok? Vamos lá? Olha aí, meu irmão, minha irmã, nós vimos aí que o pecado aí pode ser mortal ou venial. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem perdoa os pecados? Fala para mim, você sabe? Hã? Olha aí, você sabe? Essa é fácil, hein? Então, meu irmão, quem perdoa os pecados? Quem perdoa os pecados, olha aí, é Deus, tá bom? Ih, olha aí, o capitão, até ele entendeu a referência, tá vendo? Mas olha só, aí você vai se perguntar assim, bom, então se quem perdoa os pecados é Deus, por que eu tenho que ir ao sacerdote me confessar? Então, isso aí vai para a parte 2 da nossa aula. Não percam na próxima quinta-feira, quando eu colocarei a nossa próxima aula aí no ar. Tá bom? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu vou dar um spoiler aqui, hein? Olha só. Você que quer saber o seguinte, ó, é o questionamento. Se Deus é Deus que perdoa, por que nós temos que ir a um sacerdote? Ó, vou deixar o spoiler aqui, ó, as chaves do reino. E a leitura está aqui em Mateus 18:18. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês aprendam bastante aí com o nosso curso. Então, mantendo a média aí dos 15 minutos.
Vamos encerrando por aqui, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Curte, compartilha, divulga aí com seus amigos, com seus colegas de trabalho, na casa. Vamos evangelizar, porque foi isso que Deus mandou, né? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso canal no Telegram, formação continuada na fé católica, o nosso foco na fé. E estamos com um canal também no YouTube. No YouTube nós estamos com o módulo A Bíblia, que foi a fase 1 do nosso curso. Nós estamos aqui na fase 2, Sacramentos, tudo bem? Terminamos a primeira parte, que foi Sacramentos da Iniciação Cristã, com Crisma, Batismo e Eucaristia. Vejo vocês na próxima aí. Fui, pessoal. Deus abençoe a todos nós. Tchau.